Milionário descobre que sua ex-esposa grávida é a garçonete de seu casamento. Sua reação choca a todos, mas o que ele faz em seguida é ainda mais surpreendente. Leonardo Albuquerque sempre soube o que queria para o futuro. Desde pequeno, cresceu ouvindo seu pai falar sobre a Albuquerque Soluções Sustentáveis, uma empresa criada para inovar no mercado ambiental. Ele nunca duvidou que um dia assumiria os negócios da família e faria a empresa crescer ainda mais. Mas não era só isso que movia Leonardo. Ele queria usar seus conhecimentos para criar soluções reais para comunidades que precisavam de ajuda. Foi na Faculdade de Engenharia Ambiental que encontrou alguém que compartilhava dessa visão. Camila Mendes não era apenas uma estudante brilhante, mas também alguém com ideias inovadoras e uma vontade incansável de fazer a diferença. Desde o primeiro dia de aula, eles se conectaram, como se o destino já tivesse escrito que um pertencia ao outro. A parceria entre eles foi imediata. Trabalharam juntos em projetos acadêmicos, desafios de inovação e até mesmo pesquisas voluntárias. Aos poucos, essa parceria se transformou em algo mais profundo. O que começou como amizade logo se tornou um amor intenso, do tipo que faz planos para o futuro sem medo. Leonardo e Camila não eram só namorados, eram cúmplices em tudo. Falavam sobre criar uma empresa juntos, desenvolver tecnologias que poderiam mudar a vida de muitas pessoas e, acima de tudo, construir uma vida lado a lado. Enquanto muitos colegas de faculdade se preocupavam apenas com notas ou festas, eles passavam horas em laboratórios, discutindo novas ideias e traçando estratégias para o futuro. O relacionamento deles era forte porque não se baseava apenas na paixão. Havia respeito, admiração e, acima de tudo, um sonho compartilhado. Eles imaginavam um mundo onde negócios e sustentabilidade andassem de mãos dadas, onde o lucro não precisasse estar acima das pessoas. Camila admirava a determinação de Leonardo, o jeito como ele não aceitava um não como resposta quando acreditava em algo. E Leonardo via em Camila uma força rara, alguém que não apenas sonhava, mas também fazia acontecer. Juntos, sentiam que poderiam conquistar qualquer coisa. Nos corredores da universidade, todos sabiam que os dois eram inseparáveis. Eram aquela dupla que estava sempre com um novo projeto, sempre participando de competições, sempre se desafiando a pensar além do óbvio. Eles se apoiavam nos momentos difíceis, comemoravam as vitórias um do outro e tinham a certeza de que o futuro seria brilhante. Quando começaram a planejar o que fariam após a formatura, parecia que tudo estava se encaixando. Tinham propostas de investidores interessados em suas ideias, estavam prestes a lançar um protótipo inovador, e no lado pessoal, já conversavam sobre morar juntos. Mas nem tudo era perfeito. Havia um detalhe que Camila nunca deu muita atenção, mas que, sem perceber, já estava afetando seu relacionamento. Mariana Vasconcelos, uma antiga amiga de Leonardo, fazia parte do círculo social dele desde a infância. Filha de empresários poderosos, Mariana sempre esteve presente nos eventos da alta sociedade e conhecia Leonardo há anos. Camila nunca se incomodou com isso, porque confiava completamente nele. Para ela, Mariana era apenas uma amiga, alguém que fazia parte da vida dele antes de se conhecerem, mas do outro lado, as coisas não eram tão simples assim. Mariana nunca escondeu que sentia algo por Leonardo. Desde adolescentes, ela tinha esperanças de que um dia ficariam juntos. Mas quando ele começou a namorar Camila, essas esperanças foram esmagadas. Ela viu a relação deles crescer, viu os planos que faziam e percebeu que, se não fizesse nada, perderia qualquer chance. No começo, ela tentou se convencer de que era só uma fase, que em algum momento Leonardo perceberia que ela era a escolha certa. Mas conforme os anos passaram, e o relacionamento dos dois só ficava mais forte, Mariana percebeu que esperar não era uma opção. No fundo, Leonardo nunca percebeu o que realmente se passava na cabeça de Mariana. Para ele, ela era apenas uma amiga de infância, alguém com quem dividia memórias, mas nada além disso. Ele nunca notou os olhares prolongados, os sorrisos que duravam mais do que deveriam, ou os pequenos comentários que indicavam algo mais. Camila também não viu o perigo. Ela era segura de si, confiava no namorado
e não tinha motivos para desconfiar de Mariana. Mas às vezes, a maior ameaça não é aquela que está escancarada, e sim a que se esconde nos detalhes. Enquanto Leonardo e Camila faziam planos para o futuro, Mariana começava a criar os seus. Mas ao contrário deles, que queriam construir algo juntos, os planos de Mariana envolviam destruir o que já existia. Ela sabia que para ter Leonardo ao seu lado, não bastava esperar que ele mudasse de ideia. Precisava fazer algo para virar o jogo a seu favor. E a oportunidade perfeita logo apareceria. Mariana Vasconcelos sempre teve tudo o que quis. Filha de empresários influentes, cresceu, cercada por luxo, oportunidades e portas que se abriam sem esforço. Desde criança, aprendeu que dinheiro compra quase tudo e que paciência raramente é necessária quando se pode simplesmente pegar o que deseja. Mas havia algo que ela nunca conseguiu ter, não importava o quanto tentasse. Leonardo Albuquerque. Ele sempre esteve ao alcance, próximo o bastante para compartilhar momentos, dividir conversas e rir de suas piadas, mas nunca perto o suficiente para enxergá-la do jeito que ela queria. Durante anos, Mariana esperou, convencida de que um dia ele perceberia o óbvio, que ela era a pessoa certa para ele. Mas então, Camila Mendes apareceu e destruiu tudo. Desde o primeiro momento, Mariana sentiu que Camila era um problema. Diferente das garotas do círculo social deles, que viviam preocupadas com festas e viagens internacionais, Camila não parecia se importar com esse mundo. Ela tinha ideias fortes, falava sobre sustentabilidade, projetos sociais e inovação com um brilho nos olhos que fazia Leonardo ouvir com atenção. Ele admirava Camila de um jeito que nunca admirou ninguém, e Mariana percebeu que não se tratava apenas de uma paixonite passageira. O que eles tinham era real, forte, algo que não poderia ser apagado com uma simples fofoca ou intriga. Pela primeira vez, Mariana sentiu medo. Ela tentou agir com naturalidade, fingindo que nada tinha mudado. Continuou a frequentar os mesmos eventos que Leonardo, a mandar mensagens, a agir como se ainda fizesse parte da vida dele. Mas com o tempo, ficou claro que as coisas não eram mais como antes. Leonardo ainda a tratava bem, mas agora havia uma barreira invisível entre eles. Se antes ele fazia questão de contar sobre seus planos, agora falava pouco. Se antes estavam sempre juntos, agora ele preferia passar seu tempo livre com Camila. Mariana entendia o que estava acontecendo. Estava perdendo o lugar que sempre achou que seria dela. E isso era inaceitável. O que mais a irritava era que Camila nem parecia notar sua existência. Enquanto Mariana tentava encontrar maneiras de se manter próxima, Camila seguia com sua vida sem nem desconfiar de que havia alguém a odiando em silêncio. Para ela, Mariana era apenas uma amiga do namorado, alguém que fazia parte do passado dele. Camila não sentia ciúmes, não se incomodava quando os via conversando e não demonstrava qualquer insegurança. Isso tornava tudo ainda pior. Mariana queria que Camila soubesse que havia outra mulher na jogada. Queria que ela sentisse medo, que percebesse que seu relacionamento não era tão seguro quanto imaginava. Mas como fazer isso se nem mesmo Leonardo enxergava o que estava acontecendo? O tempo passou, e Mariana percebeu que esperar não era uma opção. A cada dia, o relacionamento entre Leonardo e Camila se fortalecia, e os planos para o futuro ficavam mais concretos. Eles falavam sobre abrir uma empresa juntos, revolucionar o mercado de sustentabilidade, construir algo que realmente tivesse impacto. Mariana via tudo isso de longe, sentindo que estava sendo apagada da história. Precisava agir, e rápido. Mas o que poderia fazer? Criar um boato? Armar uma briga? Nenhuma dessas ideias parecia suficiente para separar um casal tão forte. Se quisesse mudar as coisas, precisava encontrar um ponto fraco, algo que pudesse fazer Leonardo questionar tudo. Foi então que Mariana começou a observar Camila com mais atenção. Buscou informações sobre sua vida, seus hábitos, suas amizades. Queria descobrir algo que pudesse ser usado contra ela. Mas, para sua frustração, Camila parecia ser exatamente aquilo que demonstrava. Uma mulher determinada, apaixonada pelo que fazia e completamente fiel a Leonardo. Não havia segredos escandalosos, deslizes ou nada que pudesse ser explorado.
Mas Mariana não desistiu. Se não existia um erro para ser exposto, então ela criaria um. Foi nesse momento que surgiu a ideia que mudaria tudo. Se Leonardo era incapaz de enxergar falhas em Camila, bastava criar uma situação que fizesse parecer que ela não era quem ele pensava. Bastava um deslize, um único momento que fosse capaz de plantar a dúvida na mente dele. A partir dali, Mariana começou a planejar sua jogada mais arriscada. Não se tratava mais de esperar que Leonardo percebesse seu valor, mas sim de garantir que ele visse Camila como a mulher errada. E quando esse plano começasse, não haveria mais volta. Mariana Vasconcelos sabia que não poderia simplesmente esperar que Leonardo mudasse de ideia. Ele estava completamente envolvido com Camila, e o relacionamento dos dois parecia inabalável. Cada vez que os via juntos, sorrindo, trocando olhares cúmplices, sentia o sangue ferver. Não importava o quanto tentasse se convencer de que poderia seguir em frente, uma certeza crescia dentro dela. Leonardo tinha que ser dela. Não havia outra opção. Mas para isso, precisava fazer com que ele enxergasse a namorada de outro jeito. Precisava destruir a imagem perfeita que ele tinha de Camila. O amor deles só parecia forte, porque ainda não havia sido testado de verdade. E Mariana estava disposta a criar esse teste. Passou semanas pensando em como fazer isso sem que seu nome fosse envolvido. Não poderia simplesmente espalhar um boato ou contar uma mentira óbvia, porque Leonardo confiava demais em Camila para acreditar em fofocas. Precisava de algo concreto, algo que ele visse com os próprios olhos, algo que não deixasse dúvidas. Foi então que percebeu que a única forma de destruir o relacionamento deles era com uma traição. Mas Camila era leal. Ela nunca faria algo assim. Então, se ela não cometeria um erro, Mariana teria que criar um. Ela começou a procurar alguém que pudesse ajudá-la. Precisava de um homem que fosse sedutor, alguém que soubesse exatamente o que dizer e como agir para fazer com que Camila se envolvesse. Depois de muitas tentativas frustradas, encontrou a pessoa perfeita. Um conhecido que não tinha escrúpulos, que faria qualquer coisa por dinheiro e que sabia jogar o jogo da sedução como poucos. Ele não precisava conquistar Camila de verdade, só precisava fazer parecer que algo tinha acontecido. O plano era simples: se aproximar dela, ganhar sua confiança e, no momento certo, garantir que Leonardo visse algo que o destruísse por dentro. Com tudo armado, Mariana esperou pelo momento certo. Não tinha pressa. Sabia que precisava ser sutil, que não podia levantar suspeitas. O homem contratado começou a frequentar os mesmos lugares que Camila, fazendo parecer que o encontro entre eles era coincidência. Aos poucos, foi se tornando uma presença constante, sempre puxando assunto, sempre elogiando o seu trabalho e demonstrando um interesse genuíno pelo que ela fazia. Camila, que nunca teve motivos para desconfiar de ninguém, não viu perigo. Para ela, ele era apenas mais uma pessoa interessada em sustentabilidade, mais um contato profissional que poderia agregar algo. O tempo passou, e Mariana viu que a hora certa estava chegando. Camila já conversava normalmente com o homem, já o tratava com simpatia, sem nem imaginar que ele estava ali por um motivo muito maior. Então, o passo final foi dado. Em uma noite em que Leonardo estava fora da cidade para uma reunião, o homem convenceu Camila a sair para um evento de networking. Nada demais, apenas uma noite de conversas sobre negócios e oportunidades. Camila aceitou sem hesitar. Para ela, era apenas mais uma chance de divulgar seu trabalho e conhecer pessoas, influentes, mas para Mariana, era a última peça do quebra-cabeça. No meio da noite, quando Camila menos esperava, o homem fez o que foi pago para fazer. Ele se aproximou, esperou o momento certo e, de repente, sem que ela tivesse tempo de reagir, a beijou. Foi rápido, mas o suficiente para que a foto fosse tirada. Um clique no instante exato em que os lábios se tocavam. Um registro perfeito de algo que nunca deveria ter acontecido. Camila o empurrou imediatamente, indignada, e saiu do local sem olhar para trás. Mas já era tarde. A imagem já estava nas mãos erradas, pronta para ser usada no momento certo. Mariana não perdeu tempo. No dia seguinte, foi até Leonardo.
Fingiu estar arrasada, preocupada, como se odiasse ser portadora de uma notícia tão terrível. Entregou o celular a ele sem dizer uma palavra. Leonardo pegou o aparelho e, assim que viu a foto, algo dentro dele quebrou. O coração disparou, a respiração falhou e uma dor que ele nunca sentiu antes tomou conta de tudo. Ali, diante de seus olhos, estava a mulher que ele amava nos braços de outro homem. O choque foi tão grande que, por um momento, ele não conseguiu reagir. Mariana, vendo a confusão no olhar dele, fez questão de reforçar a cena, de alimentar a dor. Disse que não queria acreditar, que esperava estar enganada, mas que, infelizmente, a prova estava ali. Leonardo não soube o que fazer. Ele confiava, em Camila, sempre confiou, mas a imagem era clara. Não era uma fofoca, não era um boato, era real. Leonardo não queria ouvir nada. Ele nem sequer mandou mensagem para Camila. Não perguntou, não confrontou, não deu a ela a menor chance de explicar. Assim que viu a foto, a decisão já estava tomada. Sentiu um gosto amargo na boca, uma mistura de raiva e decepção que queimava no peito. Como ela teve coragem? Como foi capaz de fazer isso com ele? Ele que sempre esteve ao lado dela, que acreditou, que construiu planos para um futuro juntos. O que mais o destruía era a certeza de que Camila não precisava mentir para ele. Se não queria mais estar com ele, bastava dizer. Mas em vez disso, ela o enganou, fez ele acreditar em algo que nunca foi real. Mariana observava tudo em silêncio, segurando o celular com a foto ainda aberta. Queria ter certeza de que cada detalhe da traição estava gravado na mente dele. Leonardo não falou nada, mas ela sabia que o golpe tinha funcionado. Seu olhar não era mais o mesmo. O brilho de antes sumiu, dando lugar a algo mais frio, mais duro. Ela apenas esperou. Não precisava pressioná-lo. Sabia que quando a raiva se instalasse de vez, ele tomaria uma atitude sem que ninguém precisasse dizer nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem dizer nada, Leonardo pegou o telefone, respirou fundo e mandou uma mensagem curta para Camila. Precisamos conversar. Agora. Camila leu a mensagem e estranhou. O tom seco, sem o carinho de sempre, fez um arrepio percorrer seu corpo. Sentiu um aperto no peito, uma sensação ruim que não conseguia explicar. Tentou ligar para ele, mas Leonardo não atendeu. Apenas mandou a localização e esperou. Camila não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sabia que algo estava errado. Pegou as chaves e saiu de casa o mais rápido que pôde. Enquanto dirigia, tentava imaginar o motivo daquela urgência, mas nada fazia sentido. Até então, tudo estava bem entre eles. Não houve brigas, não houve discussões. Então, por que ele parecia tão frio? Quando chegou ao local combinado, encontrou Leonardo parado do lado de fora do carro, com os braços cruzados e um olhar que ela nunca tinha visto antes. Ele não sorriu, não a cumprimentou, apenas entregou o celular com a foto aberta. Camila congelou. Não entendeu na hora. Seus olhos analisaram a imagem, mas seu cérebro não processou. Ela olhou para ele, confusa, esperando alguma explicação. Mas Leonardo apenas perguntou, com a voz carregada de rancor: "Quanto tempo isso tá acontecendo?" A pergunta foi um choque. Camila arregalou os olhos e balançou a cabeça, sem acreditar no que estava ouvindo. "O quê? Do que você tá falando?" Leonardo riu, mas foi um riso amargo. "Não se faz de sonsa, Camila. Tá aqui, na minha cara. Você e ele." Ela sentiu o coração disparar. "Isso não aconteceu. Esse cara tentou me beijar, mas eu o empurrei. Na mesma hora. Eu nunca faria isso com você." Mas Leonardo não parecia disposto a ouvir. "Tá aqui na foto, Camila. Não tem desculpa. Se eu não tivesse visto, você ia continuar fingindo que me amava, né?" Ela tentou se aproximar, tentou tocar a mão dele, mas Leonardo recuou. "Não faz isso. Eu nunca trairia você. Nunca." Sua voz começou a embargar, mas ele permaneceu imóvel,
olhando para ela com um misto de dor e raiva. Se fosse verdade, você teria me contado na hora. Mas não. Você só tá falando isso agora porque eu descobri. E sabe o que é pior? Eu acreditei em você. Achei que você era diferente. Camila sentiu que estava perdendo ele. Não importava o quanto tentasse explicar, ele não ouvia. Ele já tinha tomado sua decisão. A foto foi suficiente para destruir tudo. Leonardo, pelo amor de Deus, olha nos meus olhos. Eu te amo. Eu nunca faria isso. Mas ele apenas respirou fundo, desviou o olhar e disse a pior coisa que ela poderia ouvir. Eu não te amo mais. O silêncio que veio depois foi insuportável. Camila sentiu como se o chão tivesse sumido. Seu peito apertava. Sua respiração ficou curta. Como assim ele não a amava mais? Como assim tudo tinha acabado? Isso é mentira. Você tá falando isso de cabeça quente. A gente precisa conversar. Mas ele balançou a cabeça. Não tem mais conversa. Você fez sua escolha, agora eu tô fazendo a minha. Ela queria gritar. Queria sacudi-lo até que ele entendesse que tudo era um erro. Mas Leonardo já estava indo embora. Entrou no carro, bateu a porta e partiu sem olhar para trás. Camila ficou ali, parada, sentindo o vento gelado bater contra o rosto. A dor era insuportável. Tudo o que eles construíram, todos os planos, tudo o que viveram, acabou ali, com uma única mentira. E ela não fazia ideia de que aquilo era só o começo do pior momento da sua vida. Camila passou a noite inteira em claro. Seu corpo estava ali, deitada na cama, mas sua mente não parava. O silêncio da madrugada pesava sobre ela, sufocante. A cena com Leonardo se repetia na sua cabeça, como um filme quebrado, indo e voltando sem dar trégua. A foto, o olhar dele. As palavras que saíram da boca dele como lâminas afiadas. Eu não te amo mais. Só de lembrar, sentia o peito apertar de novo, como se estivesse sendo esmagado por dentro. Mas ela sabia. Sabia que aquilo era uma mentira. Ele a amava, claro que amava. Só que acreditava naquela foto maldita. Como ele pôde duvidar dela tão facilmente? Como não percebeu que tudo aquilo era um plano sujo? Quando o sol começou a nascer, Camila tomou uma decisão. Não podia deixar as coisas assim. Precisava falar com ele de novo. Precisava fazê-lo enxergar a verdade. Pegou o celular e mandou uma mensagem, depois outra. Nenhuma resposta. Tentou ligar, mas ele não atendeu. O desespero começou a crescer. Leonardo nunca a ignorou daquele jeito. Não era possível que um único erro, que nem sequer aconteceu, fosse suficiente para apagar tudo o que viveram. Ela se recusava a aceitar isso. Pegou as chaves do carro e dirigiu até o apartamento dele, mas ao chegar lá, encontrou a portaria vazia. O porteiro disse que Leonardo tinha saído cedo e não deixou recado. Camila passou o dia inteiro tentando contato, mas não conseguiu nada. O tempo foi passando. As mensagens não eram respondidas. As ligações iam direto para a caixa postal. No começo da noite, finalmente recebeu uma mensagem. Seu coração disparou quando viu o nome dele na tela. Abriu a conversa com as mãos tremendo, mas assim que leu, sentiu seu mundo desabar. Não adianta insistir. Acabou. Foi como levar um soco no estômago. Camila leu e releu a mensagem, tentando encontrar qualquer vestígio de dúvida, qualquer coisa que indicasse que ele ainda se importava. Mas não havia nada. Era curto, frio e definitivo. Nos dias seguintes, Camila tentou se convencer de que ele só precisava de tempo, que aquela raiva ia passar. Mas então a notícia veio. Primeiro, foram comentários de conhecidos. Depois postagens nas redes sociais. Até que um dia, Leonardo e Mariana apareceram juntos em um evento da empresa da família dele. De mãos dadas, sorrindo. Foi como uma facada. Camila ficou paralisada olhando para aquela imagem, sentindo o estômago revirar. A dor deu lugar à indignação. Então era isso? Ele terminou tudo de um dia para o outro e já estava com outra pessoa?
E justo Mariana? A ficha caiu. De vez. Mariana. Tudo começou a fazer sentido. Camila lembrou de todas as vezes que a viu por perto, sempre sorrindo, sempre observando. Como não percebeu antes? A traição não veio dela. A traição veio de Leonardo. Ele não esperou nem um pouco. Não pensou 2 vezes antes de jogá-la fora. Agora, ele estava ali, seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto ela tentava juntar os pedaços de um futuro que nem sequer existia mais. Naquela noite, Camila chorou até não ter mais forças. Mas quando o dia amanheceu, sentiu algo diferente. Algo novo. Não era mais tristeza. Era outra coisa. Um tipo de vazio, como se tudo que existia dentro dela tivesse sido arrancado à força. Olhou para o espelho e não se reconheceu. O rosto estava inchado, os olhos vermelhos, mas não era isso que a assustava. O que assustava era perceber que, pela primeira vez, não sentia mais nada. Leonardo matou tudo o que havia dentro dela, e ela não sabia se um dia seria capaz de se reconstruir. Nos dias seguintes, Camila tentou continuar com sua rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, tomava café, abria o notebook e tentava se concentrar nos projetos que antes ocupavam seus dias. Mas tudo parecia vazio. As palavras nos e-mails embaralhavam, as reuniões se tornavam insuportáveis, e qualquer coisa que lembrasse Leonardo a fazia querer desaparecer. Ela passou anos planejando um futuro com ele, e agora nada fazia sentido. Como reconstruir um caminho quando todas as direções levavam a um lugar que não existia mais? As pessoas ao seu redor notaram a mudança. Amigos perguntavam se ela estava bem, mas ela sempre respondia que sim, mesmo quando sua voz tremia. No trabalho, sua produtividade despencou. Pela primeira vez, começou a esquecer prazos, a perder reuniões importantes. Sua chefe chamou para conversar, preocupada. Camila tentou disfarçar. Disse que estava apenas cansada, mas não convenceu ninguém. O cansaço era real, mas não era físico. Era um peso dentro dela, algo que a puxava para baixo e a fazia sentir que, não importa o quanto tentasse, nunca conseguiria sair do lugar. O golpe final veio quando recebeu um telefonema de casa. Seu pai, que já não andava bem de saúde, tinha piorado. O médico alertou que a situação era grave e que ele precisava de cuidados constantes. Camila sentiu um aperto no peito. Sua mãe fazia o possível, mas não dava conta de tudo sozinha. Ela sabia o que precisava fazer. Pegou suas coisas e voltou para casa, deixando para trás o apartamento que dividia com uma amiga e o sonho profissional que construiu ao lado de Leonardo. Os meses seguintes foram um teste de resistência. Ela se dedicou ao pai, cuidou dele da melhor forma possível, mas a cada dia via sua força diminuir. As contas começaram a acumular. Sem poder se dedicar ao trabalho como antes, seu salário caiu e o dinheiro guardado começou a acabar. A empresa que ela e Leonardo planejavam criar ficou no passado. Os investidores perderam interesse e qualquer possibilidade de retomada se tornou impossível sem apoio financeiro. A situação ficou insustentável. Camila tentou procurar novas oportunidades, mas ninguém queria contratar alguém que estava emocionalmente destruída e sem disponibilidade total. A cada não que recebia, a certeza de que sua vida estava desmoronando ficava mais forte. No fim, precisou aceitar pequenos trabalhos temporários, fazendo o que aparecesse. Passou a dar aulas particulares, revisava textos para estudantes, até pensou em vender algumas coisas para conseguir dinheiro. Ela não tinha mais tempo para sentir dor. O sofrimento foi substituído por uma necessidade maior: sobreviver. Aos poucos, foi deixando de lado quem era. Não se olhava mais no espelho, não saía com amigos, não fazia mais planos. Sua vida se resumia a cuidar do pai e garantir que as contas estivessem pagas. Enquanto isso, Leonardo seguia brilhando nos eventos da alta sociedade, ao lado de Mariana, como se nada tivesse acontecido. Camila tentou ignorar, mas às vezes via notícias sobre ele, fotos de um casal feliz, de uma parceria perfeita. Era como levar um tapa na cara toda vez. Então, veio o golpe que ela não esperava. O pai não resistiu.
Depois de meses de luta, ele partiu. E Camila sentiu como se o mundo desabasse de vez. Ela não chorou no velório, nem nos dias seguintes. Simplesmente desligou. O que mais poderia perder? O amor da sua vida a abandonou. Seu sonho profissional morreu. Seu pai se foi. O que mais poderia ser tirado dela? A resposta veio pouco tempo depois, quando o dinheiro acabou de vez. Sem outra opção, Camila precisou deixar a casa onde cresceu. Pegou o pouco que restava e foi para um pequeno apartamento de um cômodo, aceitando qualquer trabalho que encontrasse. Pela primeira vez, ela não fazia planos. Não havia futuro para sonhar, apenas o dia seguinte para enfrentar. E naquele momento, era isso que bastava. Camila parou de contar os dias, acordava, trabalhava, voltava para casa e dormia. Não havia mais planos, não havia mais expectativas. Seu mundo tinha encolhido para algo simples: sobreviver. O apartamento minúsculo onde morava agora não parecia um lar, apenas um espaço onde podia descansar entre um trabalho e outro. De manhã cedo, saía para dar aulas particulares. À tarde, fazia revisão de textos para estudantes. À noite, pegava bicos de atendimento em cafés e pequenos eventos. Não gostava de nenhum desses trabalhos, mas não podia se dar ao luxo de recusar. Era o que tinha para pagar o aluguel e manter a geladeira cheia. Ela não pensava mais no passado, ou pelo menos, tentava não pensar. Evitava entrar em redes sociais, não queria ver o que Leonardo estava fazendo. Mas de vez em quando, alguém comentava algo. Você viu a entrevista dele na TV? Ou, ele e Mariana estão mais juntos do que... Nunca. Cada palavra era um lembrete de que ele seguiu em frente sem olhar para trás. Camila tentava ignorar, fingir que não doía mais, mas era mentira. Doía. Sempre doía. Foi em um desses dias comuns, entre um trabalho e outro, que seu destino mudou. Camila estava em uma cafeteria, concentrada em corrigir provas de um dos alunos, quando ouviu alguém chamando seu nome. Olhou para cima e viu um rosto conhecido, mas que não via há muito tempo. Gabriel Duarte. Eles estudaram juntos na faculdade, participaram dos mesmos projetos, mas nunca foram próximos. Ele sempre foi um cara carismático, apaixonado por causas ambientais, daqueles que falavam com empolgação sobre mudar o mundo. Ela lembrava bem dele, mas não esperava reencontrá-lo ali. Gabriel sorriu ao vê-la, puxou uma cadeira sem cerimônia e começou a conversar. Ele estava trabalhando em um projeto ambiental voltado para comunidades carentes e precisava de alguém com experiência para ajudar a estruturar o plano. Quando soube que Camila estava na cidade, resolveu procurá-la. Sei que você é a melhor nisso, ele disse, como se fosse óbvio. Camila hesitou. Ela não se via mais como a mulher cheia de ideias e paixão pelo trabalho que um dia foi. Mas, ao mesmo tempo, a proposta reacendeu algo dentro dela. No dia seguinte, ela foi conhecer o projeto. Era algo grande, ambicioso, exatamente o tipo de coisa que ela teria se jogado sem medo no passado. Mas agora, duvidava de si mesma. Faz tempo que não trabalho com isso, confessou a Gabriel, tentando explicar que talvez não fosse a pessoa certa. Mas ele riu e respondeu sem hesitar. Talvez seja exatamente por isso que você precisa fazer isso. Ela aceitou. Aos poucos, começou a se envolver com o projeto, a reencontrar aquela parte de si que achava ter perdido. As reuniões, as pesquisas, a busca por soluções. Tudo a fazia lembrar do que um dia sonhou construir. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. E Gabriel estava sempre ali, incentivando, ajudando, desafiando-a a dar o seu melhor. Com o tempo, a amizade entre eles se fortaleceu. Ele era leve, divertido, fazia piadas sobre tudo e conseguia arrancar sorrisos dela nos dias mais difíceis. Camila não sabia ao certo quando isso aconteceu, mas, em algum momento começou a sentir algo mais. No início, resistiu à ideia. Ainda carregava muitas cicatrizes,
Ainda tinha medo de confiar de novo. Mas Gabriel era diferente. Ele não prometia nada, não tentava forçar nada. Apenas estava ali, do lado dela, mostrando que talvez fosse possível recomeçar. E um dia, quando ela menos esperava, ele segurou sua mão e disse com um sorriso tranquilo: "Acho que gosto de você." Camila sentiu o coração acelerar. Fazia tanto tempo que não sentia aquilo. Tanto tempo que achou que nunca mais sentiria. Mas naquele momento, percebeu que talvez ainda houvesse espaço para algo novo. E pela primeira vez em anos, deixou-se acreditar que merecia ser feliz de novo. Camila não imaginava que fosse se apaixonar de novo. No começo, tentou lutar contra aquilo, se convencer de que era apenas um sentimento passageiro, algo que não valia a pena ser levado a sério. Mas Gabriel foi paciente. Ele não exigiu nada dela, não apressou nada. Apenas esteve ali, mostrando que existia espaço para recomeços, que nem tudo na vida precisava ser dor e perda. Aos poucos, Camila baixou a guarda. Permitiu que Gabriel se aproximasse. Deixou que ele a fizesse rir, que a lembrasse de como era bom ter alguém ao seu lado, sem medo. O relacionamento deles começou de forma leve. Diferente de tudo o que ela viveu com Leonardo, não havia cobranças ou expectativas irreais. Com Gabriel, tudo parecia natural. Ele a fazia se sentir segura, valorizada. Quando ela falava sobre seus medos e inseguranças, ele apenas a escutava, sem julgamentos, sem pressa para que ela superasse tudo de uma hora para outra. Pela primeira vez em muito tempo, Camila sentiu que poderia respirar. O trabalho no projeto os aproximou ainda mais. Eles passavam horas discutindo ideias, visitando comunidades, buscando soluções reais para os problemas ambientais que afetavam tantas pessoas. Camila se viu mergulhada naquilo, como se tivesse encontrado de novo o propósito que um dia achou ter perdido. Gabriel a incentivava o tempo todo. Dizia que ela era brilhante, que o mundo precisava de pessoas como ela, e ela começou a acreditar nisso. Começou a acreditar que talvez ainda houvesse um futuro para ela. Então, veio a surpresa. Camila começou a sentir algumas mudanças em seu corpo. No início, ignorou. Achou que era só cansaço, resultado das longas horas de trabalho. Mas os dias passaram, e os sinais ficaram mais evidentes. Um enjoo aqui, uma tontura ali. Até que um pensamento passou por sua mente, e no fundo, ela soube. Comprou um teste de farmácia, e quando viu o resultado, sentiu o chão sumir. Estava grávida. A notícia a deixou em choque. Ficou sentada na cama por um tempo, olhando para o teste sem saber o que sentir. Medo? Alegria? Insegurança? Tudo ao mesmo tempo. Nunca se imaginou sendo mãe naquele momento da vida. Não daquele jeito, mas ao mesmo tempo havia algo reconfortante na ideia de carregar um pedaço de Gabriel dentro dela. Alguém que a amava de verdade, que esteve ao seu lado sem pedir nada em troca. Quando contou a ele, Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar dele percorreu o rosto dela, como se estivesse tentando entender o que ela estava sentindo. Então abriu um sorriso. Vamos dar um jeito nisso juntos. Foi o suficiente para que Camila sentisse as lágrimas virem. Ela não sabia o que esperava ouvir, mas aquela resposta, simples e firme, foi tudo o que precisava. Ele não fugiu. Não hesitou. Apenas a segurou pela mão e garantiu que ficaria ao lado dela. Os meses seguintes foram intensos. O trabalho no projeto continuava, mas agora havia um novo capítulo na vida deles. Gabriel se mostrava animado com a ideia de ser pai. Ele fazia planos, falava sobre o futuro, sobre o que queria ensinar ao filho. Camila começou a se permitir sonhar também. Depois de tudo pelo que passou, talvez estivesse finalmente recebendo uma nova chance de ser feliz. Mas o destino não estava disposto a deixá-la ter paz tão fácil assim. Numa noite chuvosa, Gabriel saiu para resolver um problema do projeto. Era algo simples, nada que exigisse urgência. Mas ele quis ir mesmo assim. Disse que voltaria rápido. Camila ficou em casa, descansando, sem imaginar que aquele seria o
último momento que teria com ele. Algumas horas depois, o telefone tocou. Um número desconhecido. Ao atender, tudo o que ouviu foram palavras soltas no meio do desespero de alguém. Acidente, hospital, grave. Camila saiu correndo, sem pensar. O coração parecia prestes a sair do peito. Quando chegou ao hospital, soube na hora. O olhar dos médicos, os gestos cuidadosos da equipe. Não precisavam dizer nada. Gabriel não resistiu. Ele se foi. A dor veio como uma onda gigante, arrastando tudo. Camila não conseguia respirar. Não conseguia entender. Como assim? Ele estava ali há pouco tempo. Falando, sorrindo, sonhando. Como assim ele simplesmente sumiu? Ela caiu de joelhos no meio do corredor do hospital, incapaz de se mover, incapaz de aceitar. O vazio que veio depois foi pior do que tudo. Ela já perdeu tanta coisa. Já teve sua vida destruída uma vez. E agora isso. Gabriel era seu recomeço, sua nova chance. E agora, tudo tinha sido tirado dela de novo. Mas dessa vez, não estava sozinha. Dessa vez, carregava dentro de si um pedacinho dele. E por mais que doesse, por mais que quisesse desistir, sabia que não podia. Porque agora, precisava ser forte não só por si mesma, mas pelo filho que viria. Camila passou semanas em um estado que mal sabia descrever. Não era só tristeza, nem apenas cansaço. Era algo pior, um tipo de torpor que fazia os dias passarem sem sentido. Ela acordava e dormia sem saber direito o que tinha feito entre esses dois momentos. As pessoas falavam com ela, tentavam confortá-la, mas as palavras pareciam vazias. Vai ficar tudo bem. Como? Como poderia ficar tudo bem depois de tudo o que aconteceu? Gabriel estava ali com ela, pronto para construir uma vida, e do nada, sumiu. Como se nunca tivesse existido. Mas ele existiu. Ele amou. Sonhou. Prometeu que estariam juntos. E agora, Camila estava sozinha de novo. A única coisa que a mantinha de pé era o bebê. Toda vez que pensava em desistir, em simplesmente deixar o mundo levá-la para o fundo, lembrava que não podia. Agora, havia alguém crescendo dentro dela. Um filho. O filho de Gabriel. E por mais que doesse continuar sem ele, Camila sabia que precisava seguir. Não por si mesma, mas por aquela pequena vida que dependia dela para existir. Com o tempo, as pessoas ao seu redor começaram a seguir em frente. O projeto ambiental continuou. Os amigos voltaram para suas rotinas. Mas para Camila, seguir em frente não era tão simples. Ela precisou tomar decisões rápidas, encontrar um jeito de sobreviver. Sem Gabriel, sem estabilidade financeira e sem ninguém para ajudá-la, o peso de tudo caiu sobre seus ombros de uma vez. O primeiro golpe veio quando percebeu que não poderia mais continuar no projeto. No início, tentou. Queria honrar Gabriel, continuar aquilo que começaram juntos. Mas seu corpo não aguentava. A gravidez exigia dela de um jeito que não imaginava. Os enjoos, o cansaço, a exaustão emocional. Tudo parecia dobrado. E sem Gabriel ali para dividir os desafios, ela se viu sem escolha. Precisava de algo mais simples, algo que garantisse dinheiro sem exigir dela mais do que podia dar. Foi assim que aceitou um trabalho como garçonete. Nunca pensou que um dia estaria nessa posição, mas naquele momento, era o que tinha. O salário era pouco, mas pagava o básico. E o básico era o que importava agora. Seus dias se tornaram repetitivos. Acordava cedo, trabalhava o dia todo, voltava para casa e tentava descansar. E sempre que sentia que ia desmoronar, colocava a mão na barriga e se lembrava do motivo pelo qual não podia parar. Mas por mais que tentasse seguir, o passado continuava a persegui-la. Algumas noites, sonhava com Gabriel. Via seu sorriso, ouvia sua risada, sentia seu toque. Mas então, acordava e a realidade a esmagava de novo. Ele não estava lá, nunca mais estaria.
E o pior era saber que, em algum lugar, Leonardo e Mariana estavam vivendo suas vidas sem nem imaginar o que aconteceu com ela, sem saber que ela perdeu tudo. Camila evitava pensar nisso, mas às vezes, no silêncio do quarto apertado onde morava, agora, se perguntava como teria sido se as coisas tivessem sido diferentes. Se Leonardo tivesse acreditado nela, se Mariana não tivesse armado tudo, se Gabriel ainda estivesse ali. Mas não havia respostas para essas perguntas, só o vazio. E ela sabia que, gostando ou não, a única coisa que podia fazer era continuar. Porque agora, sua vida não era mais só dela. O salão estava lotado. Camila andava rápido entre as mesas, equilibrando a bandeja nas mãos, enquanto tentava ignorar o desconforto no corpo. A barriga já estava grande, e as pernas doíam de tantas horas em pé, mas não podia se dar ao luxo de parar. A festa estava no auge, e o chefe já tinha deixado claro que aquela noite era importante. Clientes ricos, políticos, empresários, gente que vivia em um mundo completamente diferente do dela. Um mundo que, anos atrás, parecia ser o seu destino. Mas agora, Camila só queria terminar o turno, receber seu pagamento e voltar para casa. Ela passou pelo salão sem prestar atenção em ninguém. Não queria saber quem eram aquelas pessoas. Não queria ouvir suas conversas. Para elas, aquela era apenas mais uma noite de celebração. Para Camila, era mais um dia de luta. Seguiu para a mesa indicada, colocou os copos no lugar e se virou para sair. Foi nesse momento que sentiu um arrepio na nuca. Uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Sem querer, seu olhar cruzou com o dele. Leonardo. O tempo parou. Camila sentiu o coração disparar, como se tivesse levado um choque. Ele estava ali, a poucos metros de distância, olhando diretamente para ela. Os olhos dele se arregalaram por um segundo, a expressão confusa, como se sua mente se recusasse a acreditar no que via. E Camila soube, naquele instante, que ele não fazia ideia do que tinha acontecido com ela. O choque durou poucos segundos, mas para ela pareceu uma eternidade. O corpo travou, a respiração falhou, e a única coisa que conseguiu pensar foi em sair dali. Precisava fugir. Não queria enfrentar aquilo, não queria ver a reação dele, não queria lidar com perguntas que não sabia como responder. Sem pensar duas vezes, virou-se e caminhou rápido para os fundos do salão. Mas Leonardo não deixou. Ele se levantou de repente, derrubando o copo sobre a mesa. Mariana, sentada ao seu lado, chamou seu nome, mas ele não ouviu. Só conseguia ver Camila desaparecendo pelo corredor. Levantou-se e foi atrás dela, sentindo uma onda de emoções que nem sabia explicar. Camila, grávida, trabalhando ali. Como? O que aconteceu? Camila entrou apressada no corredor de serviço, o coração disparado. Queria desaparecer. Queria que aquela noite nunca tivesse acontecido. Mas então, ouviu passos atrás de si, e antes que pudesse reagir, sentiu uma mão segurar seu braço. Virou-se num susto e lá estava ele. Leonardo estava diferente. Os anos passaram, mas ele ainda tinha aquele olhar intenso, aquele jeito de ocupar o espaço como se pertencesse a qualquer lugar onde estivesse. Mas agora, havia algo a mais. Uma confusão evidente, uma mistura de choque e culpa. Ele olhava para a barriga dela como se não conseguisse acreditar no que via. Camila? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Ela engoliu em seco. Me solta, Leonardo. Ele não soltou. O que aconteceu com você? Camila sentiu um nó se formar na garganta. Não queria responder. Não queria reviver tudo. Mas ele estava ali, olhando para ela como se finalmente estivesse vendo a verdade que ignorou anos atrás. E naquele momento, ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Leonardo não conseguia tirar os olhos dela. Camila estava ali, na sua frente, depois de anos, e nada fazia sentido. Ele piscava rápido, tentando processar a imagem. O uniforme de garçonete, o rosto cansado, a barriga grande denunciando uma gravidez avançada.
Era como se a mulher que ele conhecia tivesse desaparecido e outra tivesse tomado seu lugar. Mas era ela, a mesma Camila que ele amou, que ele deixou para trás, que ele apagou da sua vida sem olhar para trás. E agora, ali, vendo-a daquele jeito, algo dentro dele se revirava de um jeito que ele não conseguia explicar. Camila sentia a respiração pesada, os músculos travados. Leonardo ainda segurava seu braço, não com força, mas com firmeza o suficiente para impedi-la de fugir. Ela não queria estar ali, não queria passar por aquilo. Fechou os olhos por um segundo, tentando encontrar alguma força dentro de si. E quando os abriu, falou com a voz mais fria que conseguiu. Me solta, Leonardo. Ele hesitou por um instante antes de soltar, mas não recuou. Apenas olhava para ela, ainda confuso, como se estivesse esperando por uma explicação. Camila não queria dar explicação nenhuma. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. O silêncio entre eles ficou pesado, carregado de perguntas não feitas e de lembranças que ambos tentavam ignorar. Camila sentia o coração bater rápido demais, e a única coisa que queria era sair dali. Mas Leonardo não a deixaria ir tão fácil. Ele finalmente encontrou a voz e perguntou: O que aconteceu com você? O que você está fazendo aqui? Camila respirou fundo, apertou os punhos e respondeu sem emoção: Trabalhando. Ele franziu a testa, claramente insatisfeito com a resposta. Era óbvio que queria mais, mas ela não ia facilitar. Leonardo deu um passo para trás, passando a mão no cabelo como fazia quando estava frustrado. Ele não conseguia entender. A última vez que a viu, Camila era uma mulher determinada, cheia de planos, com um futuro brilhante. Agora, estava ali, servindo mesas em um evento luxuoso, com um olhar que ele mal reconhecia. E a barriga. Ele não conseguia ignorar. Era impossível não se perguntar de quem era o filho. A ideia o incomodava mais do que deveria, mas ele afastou esse pensamento. Ainda tentava entender como ela tinha parado ali. Como a mulher que ele amou tanto agora parecia ser apenas uma sombra do que já foi. Camila percebeu o olhar dele e soube exatamente o que estava passando pela sua cabeça. Ele queria respostas, queria entender, mas ele não merecia isso. Ele foi embora sem olhar para trás. Acreditou numa mentira sem sequer dar a ela o benefício da dúvida. Agora, ele não tinha direito de questionar nada. Ela ergueu o queixo, decidida a não demonstrar qualquer fraqueza. Você seguiu sua vida, Leonardo. Eu segui a minha. É só isso. Mas ele não parecia satisfeito. Ele queria mais. Antes que ele pudesse insistir, uma voz feminina ecoou pelo corredor. Leonardo, o que está fazendo aqui? Camila sentiu um arrepio na espinha ao reconhecer o tom de Mariana. Respirou fundo, preparando-se para o que viria. Mariana apareceu na entrada do corredor, impecável como sempre, com um olhar que oscilava entre curiosidade e irritação. Seus olhos pousaram em Camila, analisando cada detalhe, até que pararam na barriga dela. Por um segundo, algo brilhou no olhar de Mariana, algo que Camila reconheceu imediatamente. Medo. Leonardo virou-se para Mariana, ainda parecendo perdido. Eu só precisava resolver uma coisa. Mariana franziu os lábios, claramente insatisfeita, mas ao invés de confrontá-lo, olhou para Camila e sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Há quanto tempo, Camila? Parece que as coisas mudaram bastante para você. Camila sustentou o olhar dela sem piscar, recusando-se a dar qualquer sinal de fraqueza. Sim, mudaram. Mas pelo jeito, algumas coisas continuam as mesmas. O ar ao redor delas parecia eletrizado, carregado de tensão. Mariana inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse tentando decifrar algo. Então, como quem não quer nada, cruzou os braços e olhou para Leonardo. Vamos, amor. A festa está esperando. Camila sentiu algo dentro dela se revirar, mas manteve a expressão neutra. Leonardo desviou o olhar dela,
como se não soubesse o que fazer. Ele queria ficar, queria perguntar mais, mas sabia que Mariana não deixaria, e naquele momento, percebeu que não tinha direito de insistir. Camila viu quando ele hesitou, mas então Mariana tocou o braço dele e o puxou de volta. Leonardo lançou um último olhar para ela antes de se virar e desaparecer ao lado de Mariana. Camila ficou ali, sozinha no corredor, sentindo o peso daquele encontro cair sobre seus ombros. Seu corpo estava tenso, seu coração batia acelerado, mas ela se recusava a desmoronar ali. Fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e, quando os abriu, soube que aquilo era apenas o começo. O passado não estava mais enterrado. Ele estava vivo, bem diante dela. E dessa vez, ela não fugiria. Mariana entrou no carro em silêncio, mas sua mente fervia. O encontro com Camila tinha sido um choque que ela não estava preparada para enfrentar. Durante anos, acreditou que aquela garota tinha sumido para sempre, que era apenas um fantasma do passado que nunca mais voltaria para ameaçar o que ela conquistou. Mas agora, como um pesadelo que se recusa a terminar, Camila estava ali, viva, de pé. E, o pior de tudo, grávida. Mariana sabia que não podia perder tempo. Precisava agir rápido, antes que Leonardo começasse a se perguntar demais. Leonardo dirigia sem dizer nada, o olhar fixo na estrada, as mãos apertadas no volante. Mariana percebeu que ele estava longe, preso em pensamentos que, sem dúvida, giravam em torno de Camila. Isso a irritava mais do que qualquer coisa. Mordeu o lábio, tentando controlar a ansiedade, mas a tensão no ar era insuportável. Ela não podia deixar aquilo passar, não podia simplesmente fingir que nada aconteceu. Então quebrou o silêncio com um tom calculadamente suave. Você não achou estranho? Ele piscou, como se tivesse sido puxado de volta à realidade. O quê? Mariana cruzou os braços e soltou um suspiro dramático. Camila. Do nada, aparece naquele evento. Assim, desse jeito. Você não acha que tem algo estranho nisso? Leonardo desviou o olhar por um segundo, claramente desconfortável com a pergunta. Não vejo o que pode ter de estranho. As pessoas seguem suas vidas. Mariana soltou uma risada curta, sem humor. Seguem sim. Mas você viu como ela estava? Você viu... a barriga? Leonardo sentiu o estômago revirar. Claro que viu. Desde o momento em que seus olhos encontraram Camila naquela festa, ele não conseguiu pensar em outra coisa. A imagem dela, com aquele uniforme, aquela expressão cansada, a barriga evidente, tudo parecia errado. Ele não conseguia entender como ela tinha parado ali. O que aconteceu com os sonhos dela? O que aconteceu com a mulher determinada que ele conhecia? E, principalmente, de quem era aquele filho? Mariana percebeu a hesitação dele e se irritou ainda mais. Precisava acabar com isso antes que ele começasse a pensar demais. Colocou a mão no braço dele e apertou levemente, fingindo preocupação. Amor, não é óbvio? Camila está tentando se aproximar de novo. Você acha coincidência ela estar justo naquele evento? Justo agora, quando estamos prestes a nos casar? Mariana viu quando a mandíbula de Leonardo se contraiu. Um sinal de que a dúvida já estava se instalando. E era disso que ela precisava. Leonardo respirou fundo. Não queria admitir, mas Mariana tinha um ponto. Tudo aquilo era estranho. Camila sumiu da sua vida sem deixar rastros, e agora, anos depois, reaparece assim? Como se o destino tivesse decidido jogá-la no seu caminho de novo. Ele não acreditava em coincidências, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele gritava que havia mais naquela história do que Mariana estava sugerindo. Mariana percebeu a hesitação e decidiu pressionar ainda mais. Você precisa tirá-la do caminho, Leonardo. Não pode deixar que ela se infiltre na sua vida de novo. Ela já te destruiu uma vez. Não deixe que faça isso de novo. Leonardo desviou o olhar para ela, confuso. Destruiu? Mariana forçou um sorriso. Claro. Você lembra como ficou depois que tudo aconteceu? Você sofreu, ficou arrasado.
Demorou para se recuperar. E agora, ela aparece assim, como se nada tivesse acontecido. Você não pode deixar ela te afetar de novo. Leonardo voltou a encarar a estrada, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não queria admitir, mas algo dentro dele estava inquieto. Alguma coisa não fazia sentido. Mariana estava certa? Camila realmente apareceu naquele evento por acaso? Ou havia algo mais que ele não estava enxergando? Seu peito se apertou com a incerteza. Mas antes que pudesse pensar mais, Mariana lançou o golpe final. Você precisa tirá-la da festa. Agora. Leonardo franziu a testa. Como assim? Mariana virou, o rosto para a janela, disfarçando a tensão na voz. Amor, você sabe como as pessoas são. Elas falam. Você quer que alguém descubra que sua ex-namorada, aquela que te traiu, está grávida e trabalhando como garçonete na nossa festa de casamento? Você sabe como isso soa? Leonardo sentiu um gosto amargo na boca. Ele odiava admitir, mas Mariana não estava errada. O escândalo seria inevitável. E pior ainda, ele não queria ver Camila daquele jeito. Doía. Mariana percebeu que estava vencendo. Então, sem dar espaço para discussão, cruzou os braços e decretou: quero ela fora daqui. Agora. Leonardo fechou os olhos por um segundo, tentando ignorar o incômodo que aquela ordem causava nele. Mas quando abriu, sabia o que precisava fazer. Pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para a organização do evento. 5 minutos depois, um dos seguranças entrou nos bastidores e se aproximou de Camila. Senhora, preciso que me acompanhe. Camila olhou para ele, sentindo uma onda de exaustão tomar conta de seu corpo. Não precisava perguntar o motivo. Já sabia. Não era bem-vinda ali. Mais uma vez, estava sendo expulsa da vida de Leonardo. Só que dessa vez, ela não derramaria uma única lágrima. Leonardo não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Camila o assombrava cada vez que fechava os olhos. Ele a viu indo embora, escoltada pelos seguranças, sem resistir, sem discutir, apenas caminhando com a mesma dignidade de sempre, como se nada mais pudesse machucá-la. Mas algo dentro dele gritava que aquilo não estava certo. Ele passou anos sem pensar nela, convencendo-se de que tudo tinha sido um erro, uma traição, que precisava ser enterrada. Mas agora, vendo-a daquela forma, algo não se encaixava. Como Camila, a mulher determinada que sempre lutou pelos seus sonhos, tinha parado ali? Virou-se na cama, tentando afastar os pensamentos, mas era inútil. A imagem da barriga dela voltava à sua mente. A gravidez. Quem era o pai? Essa pergunta martelava sua cabeça, deixando-o inquieto. Fechou os olhos e tentou se convencer de que não importava, que a vida de Camila não tinha mais nada a ver com a dele. Mas era mentira. Importava. Muito. Ele sentia um incômodo profundo, uma sensação estranha de que havia perdido algo importante, algo que talvez nunca tivesse entendido direito. De manhã, ao descer para o café, encontrou Mariana já sentada, folheando uma revista com desinteresse. Assim que o viu, sorriu, mas Leonardo percebeu o olhar analítico dela, como se estivesse tentando medir seu humor. Bom dia, amor. Dormiu. Bem? Ele apenas murmurou algo indistinto e se serviu de café. Mariana não perdeu tempo. Ainda pensando no que aconteceu ontem? Você fez o certo. Camila não deveria estar ali. Isso teria virado um escândalo se alguém descobrisse. Leonardo apenas assentiu, mas a inquietação dentro dele crescia. O dia passou arrastado. No escritório, Leonardo mal conseguiu se concentrar. Tentava focar no trabalho, mas os pensamentos voltavam sempre para o mesmo lugar. Ele abriu a gaveta, pegou o celular e, antes que pudesse se controlar, digitou o nome de Camila na busca. Nenhum resultado relevante. Nenhuma rede social ativa. Nenhuma pista sobre sua vida nos últimos anos. Isso o incomodou ainda mais. Como alguém como ela, que sempre teve uma presença forte, simplesmente sumiu do mundo. No fim do expediente, pegou o carro e começou a dirigir sem rumo.
Sua mente trabalhava sozinha, buscando conexões que ele ainda não conseguia entender. Até que, sem perceber, parou diante de um prédio simples, num bairro afastado do centro. Ele nem sabia como tinha chegado ali, mas algo dentro dele dizia que estava no lugar certo. Hesitou por um momento antes de sair do carro. Não sabia o que esperava encontrar, mas precisava descobrir. Quando bateu à porta do apartamento 304, seu coração batia mais rápido do que gostaria de admitir. Alguns segundos depois, a porta se abriu e Diego apareceu. O antigo amigo, que esteve presente em sua vida por tanto tempo, agora o olhava com surpresa e um pouco de desconfiança. Leonardo. O que você está fazendo aqui? Leonardo respirou fundo antes de responder. Preciso falar com você. Sobre a Camila. Diego ficou em silêncio por um instante, avaliando-o. Depois abriu mais a porta e deu espaço para ele entrar. Leonardo entrou no apartamento e sentiu uma estranha tensão no ar. Diego fechou a porta, cruzou os braços e encarou o amigo com seriedade. Você demorou muito para perguntar sobre isso. O tom de Diego fez algo se revirar dentro de Leonardo. Ele sentiu que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Então, respirou fundo e disse a única coisa que realmente importava naquele momento. Me conta a verdade. Tudo. Eu preciso saber. Diego cruzou os braços e encarou Leonardo com um olhar, carregado de algo que parecia mistura de raiva e frustração. Ele não o convidou para sentar, não ofereceu um café, nem sequer demonstrou surpresa por vê-lo ali depois de tanto tempo. Só suspirou e balançou a cabeça devagar. Você realmente quer saber a verdade, Leonardo? Mesmo? Porque se for só para aliviar sua consciência, é melhor ir embora agora. Leonardo sentiu o estômago apertar. Algo no tom de Diego fez um arrepio subir por sua espinha. Ele assentiu, sem saber exatamente no que estava prestes a se envolver. Diego puxou uma cadeira, sentou-se pesadamente e esfregou o rosto antes de começar a falar. Camila nunca te traiu. Aquela foto era uma armação. Leonardo congelou. Seu peito subiu e desceu em um ritmo acelerado. As palavras de Diego martelavam em sua mente, mas ele não conseguia processá-las direito. Como assim? Diego soltou uma risada sem humor. Você acredita mesmo que aquela situação foi coincidência? Que do nada Camila, que sempre foi leal a você, decidiu beijar outro cara justo quando alguém estava tirando foto? Leonardo abriu a boca para responder, mas nada saiu. Diego continuou. Mariana armou tudo. Ela contratou aquele cara, pagou para ele se aproximar da Camila, ganhar a confiança dela e, no momento certo, forçar aquele beijo. E sabe o que é pior? Você caiu direitinho. Leonardo sentiu uma onda de náusea subir. Ele queria negar, queria dizer que aquilo não fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, seu instinto dizia que era verdade. O jeito como Mariana apareceu com a foto, como ela fingiu estar abalada, como ele foi rápido demais para acreditar. Tudo agora parecia tão óbvio. Você nunca se perguntou por que Camila nunca tentou se justificar? Por que ela não implorou para você ouvir a versão dela? Diego balançou a cabeça. Porque ela sabia que você já tinha decidido. Você não deu espaço para explicação. Só jogou tudo fora e seguiu sua vida como se ela não tivesse significado nada. Leonardo engoliu em seco. Sentia o peito apertar como se alguém estivesse esmagando sua respiração. Uma parte dele queria levantar e sair correndo dali. Mas outra sabia que já era tarde demais para fugir. O pior ainda estava por vir. Diego inspirou fundo e continuou. Você não faz ideia do que aconteceu com a Camila depois que você foi embora, né? Leonardo permaneceu em silêncio, a garganta travada. Diego riu de novo, sem humor. Claro que não. Você estava ocupado demais vivendo sua nova vida ao lado da mulher que destruiu a dela. Camila perdeu tudo, cara. O trabalho, os projetos, o apoio financeiro. O pai dela ficou doente e ela teve que largar tudo para cuidar dele. E sabe o que mais? Ela tentou seguir em frente. Encontrou alguém. Mas adivinha? Ele morreu.
e ela ficou sozinha. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco. As palavras de Diego pareciam facas cortando sua pele. Ele tentou respirar, mas o peso da culpa começou a se espalhar por todo o seu corpo. A imagem de Camila naquela festa com aquele uniforme, grávida e cansada, agora fazia um sentido doloroso. Ele nunca soube de nada. Nunca sequer pensou em procurar por ela. Apenas seguiu sua vida, convencido de que tinha sido vítima, enquanto Camila enfrentava um inferno sozinha. E antes que você pergunte, sim, o filho é dele. Diego finalizou, olhando diretamente nos olhos de Leonardo. E agora? Satisfeito com a verdade? Leonardo sentiu o peso daquelas palavras esmagá-lo por dentro. Não, ele nunca esteve tão longe de estar satisfeito. Leonardo dirigiu de volta para casa em silêncio, mas sua mente gritava. A cada farol fechado, a cada curva na estrada, ele tentava juntar as peças, entender como deixou aquilo acontecer. Mariana mentiu, enganou, manipulou. E ele? Ele aceitou tudo sem questionar. Jogou Camila fora, destruiu o futuro deles e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Sentiu o peito apertar, como se faltasse ar. Diego estava certo. Ele nunca soube o que Camila passou, porque nunca se deu ao trabalho de perguntar. Mariana garantiu que ele não tivesse dúvidas, e ele, cego pela raiva, acreditou. Agora, o peso disso tudo caía sobre ele como um prédio desmoronando. Quando estacionou em frente ao apartamento, sentia o sangue fervendo. Sua respiração estava pesada, e o coração martelava no peito com uma mistura de fúria e desespero. Ele precisava ouvir da boca de Mariana. Precisava ver se ela teria coragem de negar. Subiu as escadas com pressa, abriu a porta com força e a encontrou no sofá, relaxada com uma taça de vinho na mão. Ela levantou os olhos e sorriu de canto, mas assim que viu a expressão dele, sua postura mudou. Leonardo parou no meio da sala, os punhos cerrados. Fala a verdade, Mariana. Agora. A voz dele saiu firme, controlada, mas carregada de algo perigoso. Ela piscou, fingindo confusão. Do que você está falando? Ele deu um passo à frente. Você armou tudo, não armou? Pagou aquele cara para beijar a Camila, fez aquelas fotos acontecerem. Você destruiu o nosso relacionamento. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Mariana segurou a taça com mais força, mas o sorriso não sumiu completamente. Quem te encheu a cabeça com isso? A voz dela ainda era calma, mas os olhos denunciavam o nervosismo. Leonardo riu, mas foi um riso amargo, cheio de nojo. Não importa, eu quero ouvir da sua boca, sim ou não. Mariana largou a taça na mesa e cruzou os braços. Por um instante, pareceu pesar as palavras, como se ainda tentasse decidir se negava ou contava a verdade. Mas então, algo mudou em sua expressão. O sorriso voltou aos poucos, e ela soltou um suspiro como se estivesse cansada daquela conversa. E se eu tiver feito, Leonardo? O que muda agora? Você já me escolheu. Já seguiu em frente. O peito dele subiu e desceu com força. Eu segui em frente baseado em uma mentira. Ele se aproximou mais, e ela não recuou. Mariana o encarou com uma calma assustadora. Você acha mesmo que ela era a mulher certa para você? Camila nunca esteve no seu nível, nunca faria parte do mundo que você merece. Eu só fiz o que precisava ser feito para abrir seus olhos. No fundo, você sabe que estou certa. Leonardo sentiu um gosto amargo na boca. Ele não reconhecia mais a mulher à sua frente. Talvez nunca a tivesse reconhecido de verdade. Mariana nunca foi apenas a amiga leal que ele acreditou que era. Sempre esteve à espreita, esperando o momento certo para arrancar Camila de sua vida. E ele deixou. Foi um idiota completo. Eu perdi anos da minha vida por sua causa, ele disse, a voz carregada de ódio. E Camila? Você tem ideia do que ela passou? Você destruiu tudo o que ela tinha. E eu ajudei. Mariana revirou os olhos. Ela superou Leonardo.
Você viu. Está viva, tem um filho. Seguiu em frente. E você também deveria. Ele sentiu os músculos do corpo tensionarem. Você não tem ideia do que fez. Mas eu juro que vai pagar por isso. Mariana riu, sarcástica. E como pretende fazer isso? Me deixar? Boa sorte explicando para todo mundo por que cancelou um casamento milionário por uma ex-namorada que trabalha servindo drinks. Leonardo se aproximou ainda mais, encarando-a de perto. Prefiro perder tudo do que passar mais um dia ao seu lado. Então, sem mais uma palavra, pegou as chaves do carro e saiu. Mariana ficou parada, observando ele partir, sentindo pela primeira vez em anos que estava perdendo o controle. Leonardo entrou no carro e dirigiu sem rumo. As mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. O peito subia e descia em respirações pesadas, tentando controlar o turbilhão de emoções que tomava conta dele. Ódio, culpa, frustração. Ele queria gritar, queria socar alguma coisa, queria voltar no tempo e desfazer cada erro que cometeu, mas não podia. O passado já estava escrito, e ele foi o grande responsável por tudo aquilo. Mariana o manipulou, mas foi ele quem escolheu acreditar. Foi ele quem virou as costas para Camila sem questionar. Agora, sabia a verdade. Mas o que faria com ela? Quando percebeu, estava parado diante do prédio de um velho amigo da família, um advogado renomado que lidava com os negócios da empresa há anos. Pegou o celular, enviou uma mensagem rápida e esperou. Poucos minutos depois, subiu até o escritório particular do advogado, que o recebeu com um olhar confuso. O que houve, Leonardo? Você parece diferente. Ele sentou-se na cadeira, passou a mão no rosto e respirou fundo. Preciso encerrar meu noivado. Hoje. O advogado arqueou as sobrancelhas. Você tem certeza? Estamos falando de um casamento que envolve milhões em contratos e parcerias. Leonardo riu, mas foi um riso amargo. Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na minha vida. O advogado o analisou por alguns segundos antes de abrir uma pasta e começar a organizar os papéis. Muito bem. Se quer fazer isso, faremos do jeito certo. Leonardo apenas assentiu. Não havia mais dúvida, nem hesitação. O que restava agora era consertar o que ainda podia ser consertado. No fim da tarde, ele voltou para casa. Mariana estava lá, de costas, olhando pela janela da sala. O sol começava a se pôr, jogando sombras pelo ambiente silencioso. Assim que ouviu a porta se fechar, ela se virou devagar. Não parecia assustada, nem surpresa. Apenas cruzou os braços e suspirou. Então, decidiu voltar? Leonardo jogou um envelope sobre a mesa de centro. Decidi acabar com isso. Ela franziu a testa, pegou o envelope e abriu sem pressa. Seus olhos percorreram as páginas, e sua expressão foi mudando lentamente. Quando terminou de ler, ergueu o olhar para ele, incrédula. Você quer anular o noivado? Leonardo manteve o olhar fixo. Quero. Mariana soltou uma risada curta, balançando a cabeça. Por causa dela? Ele não respondeu de imediato. Por causa de tudo. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando se conter. Mas quando voltou a encará-lo, sua máscara de controle se quebrou. Você não pode fazer isso, não agora. Todo mundo já sabe do casamento, as empresas, as nossas famílias. Leonardo interrompeu. Não me importo. Ela arregalou os olhos, dando um passo à frente. Você vai destruir tudo o que construímos. Ele deu um sorriso cansado. Não fomos nós que construímos. Você construiu. Em cima de mentiras. Mariana sentiu o peito queimar. E o que você vai fazer? Voltar para ela? Para uma mulher que agora não passa de uma garçonete com um filho de outro cara? Leonardo sentiu o sangue ferver com aquelas palavras. Deu um passo à frente, a voz firme. Sim. E se ela não me quiser mais, pelo menos vou saber que tentei. Mas com você, nunca mais. Os olhos de Mariana ficaram marejados, mas não era tristeza, era raiva.
Você vai se arrepender disso. Leonardo pegou as chaves e abriu a porta. Antes de sair, olhou para ela uma última vez. Já me arrependi de muita coisa, mas disso, nunca. E então, sem olhar para trás, foi embora. De uma vez por todas. Leonardo nunca se sentiu tão nervoso em toda a sua vida. Ele já esteve em reuniões decisivas, fechou negócios milionários e enfrentou desafios que exigiram cada gota de sua inteligência e preparo. Mas nada, absolutamente nada, o deixou tão ansioso quanto o que estava prestes a fazer. Ele parou, o carro em frente ao prédio simples onde Camila morava agora, e ficou ali, segurando o volante, respirando fundo, tentando encontrar a coragem que parecia escorregar por seus dedos. Como pedir perdão por algo que destruiu a vida de alguém? Como olhar nos olhos dela depois de tudo? Apertou os olhos, passou as mãos no rosto e soltou um suspiro pesado. Não podia voltar atrás. Não agora. Saiu do carro, cruzou a rua e subiu as escadas até o apartamento dela. A cada passo, sentiu o coração bater mais forte. Quando parou diante da porta, hesitou por um segundo antes de bater. 3 batidas secas. O silêncio do outro lado pareceu durar uma eternidade. Então, ouviu o som de passos e a porta se abriu. Camila ficou parada ali, segurando a maçaneta, olhando para ele como se não acreditasse no que via. Não disse nada. Apenas esperou. Leonardo respirou fundo. Oi, Camila! A voz saiu mais baixa do que pretendia, carregada de culpa. Ela não respondeu de imediato. Apenas cruzou os braços e estreitou os olhos. O que você está fazendo aqui? Ele sentiu um aperto no peito. Não esperava um abraço, mas a frieza dela o atingiu de um jeito que doeu, e ele merecia. Eu precisava te ver, ele continuou. Precisava falar com você, sobre tudo. Camila soltou um riso curto, sem humor. Agora você quer falar? Depois de anos? Ele engoliu em seco. Eu sei que demorei. Sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Mas eu descobri a verdade, Camila. Sobre tudo. Sobre a foto. Sobre Mariana. Eu sei que você nunca me traiu. O silêncio entre eles ficou pesado. Camila manteve a expressão séria, mas Leonardo percebeu o brilho de mágoa nos olhos dela. Finalmente ela respirou fundo e balançou a cabeça. E o que você quer que eu faça com isso, Leonardo? Quer que eu diga que está tudo bem? Que passou? Ele deu um passo à frente, tentando encontrar as palavras certas. Não, eu só quero que você saiba que eu sinto muito, de verdade, por não ter acreditado em você, por não ter te dado nem ao menos a chance de se explicar. Eu fui um idiota, um covarde, e por isso eu perdi você. Camila desviou o olhar, por um momento, mordendo o lábio. Quando voltou a encará-lo, sua voz veio mais firme. Você me jogou fora, Leonardo. Me condenou sem nem ouvir a minha versão. E enquanto você seguia a sua vida, eu precisei juntar os pedaços da minha sozinha. Agora você aparece e quer o quê? Que eu simplesmente esqueça tudo? Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso daquelas palavras. Não. Eu só precisava te dizer a verdade. E que se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Camila ficou em silêncio por alguns instantes. Então, deu um longo suspiro e abriu um pouco mais a porta. Entra. Leonardo sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquele gesto não significava perdão imediato, mas significava que talvez, só talvez, ainda houvesse uma chance. E isso era tudo o que ele precisava. Leonardo não esperava que tudo mudasse de um dia para o outro. Sabia que reconquistar a confiança de Camila levaria tempo e que nada do que dissesse apagaria o que aconteceu. Mas ele estava disposto a provar, com ações e não palavras, que não era mais o mesmo homem que a abandonou. Nos dias seguintes, ele começou a se fazer presente, sem pressa, sem exigir nada. Mandava mensagens simples, perguntando se ela precisava de algo. Aparecia de surpresa no café onde ela costumava ir, e sem forçar uma conversa, apenas ficava por perto.
Ele sabia que, depois de tudo, precisava mostrar que não iria sumir outra vez. Camila, por sua vez, se mantinha cautelosa. Não era fácil acreditar que Leonardo realmente tinha mudado, mas, no fundo, algo dentro dela se revirava cada vez que o via. Ele não era mais o homem que a olhou com frieza no passado. Agora, havia um peso nos olhos dele, um arrependimento genuíno que ela nunca imaginou ver. Ainda assim, o medo falava mais alto. Não podia simplesmente baixar a guarda e deixar que ele a machucasse de novo. Por isso, tentava manter as interações superficiais, mas a verdade era que seu coração já não obedecia tanto quanto antes. Eles começaram a se encontrar com mais frequência. Primeiro de forma despretensiosa, depois de maneira cada vez mais natural. Em um dia qualquer, Leonardo apareceu no mercado onde Camila fazia compras e insistiu em ajudá-la a carregar as sacolas. Em outro, foi até seu prédio sem avisar, trazendo um jantar pronto quando soube que ela teve um dia difícil. No trabalho, ele nunca forçava nada, nunca pedia para entrar. Apenas demonstrava que estava ali, disposto a fazer parte da vida dela novamente. Camila tentava resistir, mas no fundo, sabia que Leonardo ainda mexia com ela de um jeito que ninguém mais conseguia. Tempo foi passando, e as barreiras entre os dois começaram a se desfazer aos poucos. Camila se pegava rindo de piadas que ele fazia, relaxando ao lado dele sem perceber. Em uma tarde, enquanto organizava algumas coisas do bebê, Leonardo apareceu com um presente. Era um pequeno macacão azul, simples, mas escolhido com cuidado. Camila olhou para a peça por um longo tempo antes de encará-lo. "Por que está fazendo isso?" Leonardo suspirou e respondeu sem hesitar. "Porque eu me importo. E porque eu nunca deveria ter te deixado." Ela não respondeu na hora. Apenas segurou o presente e desviou o olhar. Mas naquela noite, deitada na cama, passou um longo tempo olhando para aquela pequena roupa, sentindo uma confusão enorme dentro de si. O passado ainda pesava, mas algo novo começava a crescer. Um sentimento que, por mais que tentasse esconder, nunca realmente foi embora. Leonardo estava conseguindo algo que ela jamais imaginou que fosse possível: fazê-la acreditar de novo. Um dia, ele a convidou para um passeio, em um parque perto da cidade. Disse que queria mostrar um lugar onde costumava ir quando precisava pensar. Camila hesitou, mas aceitou. Caminharam lado a lado por um longo tempo, sem pressa, sem necessidade de palavras. Em determinado momento, pararam em um mirante, observando o pôr do sol. Leonardo virou-se para ela e, sem planejar, disse algo que vinha guardando havia muito tempo. "Camila, eu te amo. Sempre amei." Ela sentiu o peito apertar. Queria recuar. Queria negar o que sentia. Mas não conseguia. A verdade era que, por mais que tentasse lutar contra, o amor entre eles nunca morreu. E quando ele segurou sua mão, pela primeira vez em anos, ela não afastou. Apenas fechou os olhos e permitiu sentir de novo. Camila sentiu a primeira contração no meio da madrugada. A dor foi intensa e inesperada, arrancando-a do sono como se tivesse levado um choque. Sentou-se na cama ofegante, uma mão segurando a barriga, a outra apertando o colchão. Tentou respirar fundo, mas outra contração veio, dessa vez ainda mais forte. O coração acelerou. Sabia que esse momento chegaria, mas nada a preparou para o medo real de estar prestes a dar à luz. Por instinto, pegou o celular e discou rapidamente. Os dedos tremiam enquanto o telefone chamava. A voz sonolenta de Leonardo atendeu no terceiro toque. "Camila?" Ela tentou falar com calma, mas o desespero transpareceu. "Está na hora." Leonardo pulou da cama como se tivesse levado um choque. O cansaço sumiu no mesmo instante, substituído por uma adrenalina incontrolável. Pegou as chaves do carro, calçou os sapatos sem nem amarrá-los direito e saiu às pressas. A cidade parecia vazia àquela hora, mas para ele, o trajeto parecia interminável. Sua mente girava em 1000 direções. Lembrou-se das últimas semanas, da maneira como Camila finalmente começou a permitir que ele se aproximasse de novo.
Eles ainda não tinham resolvido tudo, mas agora nada mais importava além dela e do bebê. Quando finalmente chegou ao prédio, encontrou Camila na porta, respirando com dificuldade. Sem hesitar, passou um braço ao redor dela, ajudando-a a entrar no carro. No hospital, tudo aconteceu rápido e ao mesmo tempo devagar. Enfermeiras correram de um lado para o outro, médicos deram instruções, e Leonardo ficou ali, segurando a mão de Camila, sentindo a força dela a cada contração. O tempo parecia confuso. Não sabia quanto tempo se passou, mas cada minuto ao lado dela foi tenso e desesperador. Camila apertava sua mão com força sempre que a dor vinha, e ele sentia o próprio coração doer ao vê-la assim. "Estou aqui", ele repetia. "Não vou a lugar nenhum." As horas avançaram, e o momento chegou. Camila estava exausta, suada, os olhos pesados de dor e cansaço. Mas quando o médico disse que estava na hora de empurrar, ela reuniu forças de onde não sabia que tinha. Leonardo não soltou sua mão nem por um segundo, murmurando palavras de incentivo. E então, no meio da dor, do esforço e da confusão, o primeiro choro ecoou pelo quarto. O som mais lindo e emocionante que ele já ouviu em toda a sua vida, Ana. Nasceu às 6h43 da manhã, envolta em uma pequena manta branca. Camila caiu contra o travesseiro, os olhos fechando por um momento, enquanto o choro da filha preenchia o ambiente. Leonardo não conseguia se mexer. Ele apenas olhava para aquele pequeno ser que acabara de chegar ao mundo. Quando a enfermeira colocou Ana nos braços de Camila, ela abriu os olhos e encarou a filha pela primeira vez. Um nó subiu em sua garganta. A dor desapareceu. O medo sumiu. Tudo o que restava era um amor avassalador. Leonardo se aproximou devagar, sentindo o coração disparado no peito. Camila ergueu o olhar para ele, um brilho novo nos olhos cansados. "Quer segurá-la?" Ele hesitou, engolindo em seco, mas assentiu. Quando pegou Ana nos braços, sentiu como se o tempo tivesse parado. Ela era tão pequena, tão frágil, tão perfeita. Seu peito se apertou de um jeito que ele nunca imaginou ser possível. Pela primeira vez na vida, sentiu que tudo o que realmente importava estava ali, naquele momento. Camila observava a cena, sentindo um calor diferente no peito. Ver Leonardo segurando Ana com tanto cuidado, com tanta emoção nos olhos, a fez perceber que algo dentro dele realmente mudou. Ele não era mais o homem que a abandonou. Talvez nunca tenha sido. E naquele instante, percebeu que, apesar de tudo, nunca esteve realmente sozinha. Ana tinha chegado ao mundo cercada de amor. E talvez esse fosse apenas o começo de uma nova história para os três. Nos dias seguintes ao nascimento de Ana, a rotina de Camila mudou completamente. O cansaço era avassalador, as noites mal dormidas se acumulavam, e cada detalhe parecia uma nova batalha. Mas no meio do caos, havia algo diferente dessa vez. Ela não estava mais sozinha. Leonardo estava ali, presente de uma maneira que ela nunca imaginou que estaria. Ele aparecia todos os dias no hospital, trazendo café para ela, perguntando se precisava de algo, aprendendo a segurar Ana com o mesmo cuidado de quem segura algo precioso. Camila observava aquilo em silêncio, sem saber exatamente como se sentia. Ainda existiam mágoas, ainda existiam feridas que não cicatrizaram completamente, mas pela primeira vez em anos, ela sentia que podia confiar nele novamente. Quando receberam alta e Camila voltou para casa com Ana nos braços, Leonardo insistiu em ir junto. "Não quero que você passe a primeira noite sozinha com ela", ele disse. E Camila, exausta demais para discutir, apenas concordou. Ele arrumou o berço, aqueceu a mamadeira, segurou Ana sempre que ela chorava para que Camila pudesse descansar, nem que fosse por alguns minutos. Durante a madrugada, quando o choro da bebê ecoou pelo quarto, Camila acordou num susto. Mas antes que pudesse se levantar, ouviu passos no corredor. Leonardo já estava lá, embalando Ana nos braços, murmurando palavras baixas para acalmá-la. Camila ficou observando a cena por um tempo, o peito apertado por um sentimento que não sabia nomear. Os dias foram passando, e Leonardo continuava lá. Ele ajudava com as compras, trocava fraldas,
Fazia questão de estar presente em cada consulta médica de Ana. Camila tentou estabelecer limites, manter uma barreira emocional entre eles, mas era impossível. Como resistir quando ele estava se tornando exatamente o que ela sempre quis que fosse? Como ignorar o brilho nos olhos dele sempre que segurava Ana nos braços? Aos poucos, sem perceber, ela começou a se apoiar nele de novo. Quando estava exausta, ele assumia o controle. Quando sentia que não estava dando conta, ele segurava sua mão e dizia que estava ali. A cumplicidade que tinham antes começou a ressurgir. Não era algo forçado, nem planejado. Simplesmente aconteceu. Uma tarde, enquanto Leonardo ajudava Camila a organizar o quarto do bebê, os dois riram de algo bobo. Por um momento foi como se voltassem no tempo, como se fossem aquele casal que sonhava com o futuro juntos. Camila se pegou encarando Leonardo mais tempo do que deveria. Ele percebeu, sorriu de lado, mas não disse nada. A conexão entre eles estava ali, viva, esperando para ser resgatada. Em um domingo qualquer, Camila preparava o almoço quando Ana começou a chorar no berço. Antes que ela pudesse ir até o quarto, Leonardo se adiantou. Quando o silêncio voltou, Camila espiou pela fresta da porta e viu uma cena que fez seu coração parar por um segundo. Leonardo estava sentado na poltrona, segurando Ana contra o peito, sussurrando palavras suaves. Ele falava sobre o futuro, sobre como sempre estaria ali para ela. Seu pai teria te amado muito, pequena, mas prometo que nunca vou deixar você se sentir sozinha. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Pela primeira vez, percebeu que ele não estava ali apenas por ela. Ele estava ali porque queria ser o melhor para Ana também. Naquela noite, quando ele foi embora, Camila ficou um tempo parada na porta, observando-o entrar no carro. Antes de sair, ele olhou para ela e sorriu. Até amanhã. Não havia pedido, não havia expectativa. Apenas a certeza de que ele voltaria. Camila suspirou. Fechou a porta e encostou-se contra ela. Talvez, depois de tudo, fosse possível construir algo novo, algo real, algo que não precisasse ser apressado ou forçado. E pela primeira vez, ela se permitiu acreditar nisso. O tempo passou, e sem que Camila percebesse, Leonardo se tornou parte da sua rotina. No começo, era sutil. Ele aparecia no horário das mamadas, ajudava a colocar Ana para dormir, trazia comida quando via que ela estava cansada demais para cozinhar. Mas aos poucos, as coisas foram mudando. Ele começou a ficar mais tempo. Passou a se preocupar, não só com Ana, mas com Camila também. E o mais estranho de tudo, ela começou a aceitar isso. Não com resistência, não com desconfiança, mas com uma naturalidade que assustava. Era como se ele sempre tivesse estado ali, como se nunca tivesse ido embora. No fundo, Camila sabia que estava se permitindo demais. Durante anos, ergueu barreiras para impedir que Leonardo voltasse a machucá-la. Mas agora, essas barreiras estavam caindo, e ela não sabia se isso era bom ou ruim. O problema era que ele não a pressionava. Não fazia perguntas sobre o que seriam dali para frente. Não exigia uma resposta para os sentimentos dela. Só estava presente, todos os dias, como se aquele fosse o seu lugar. E talvez fosse. Uma tarde, enquanto dobrava algumas roupinhas de Ana, percebeu algo que a fez parar por um momento. A casa já não parecia mais só sua. Havia marcas de Leonardo por toda parte. Uma blusa esquecida no sofá, uma mamadeira que ele lavou e deixou ao lado da pia, um livro que ele trouxe para ler para Ana. Sem que ela percebesse, ele tinha se instalado ali. E pela primeira vez, a ideia disso não a assustou. O primeiro beijo aconteceu sem aviso. Camila estava exausta, depois de um dia inteiro resolvendo problemas do trabalho. Leonardo apareceu, como sempre, e viu seu cansaço antes mesmo que ela falasse. Vai descansar. Eu fico com Ana. Ela quis recusar, mas estava exausta demais para discutir. Quando voltou da soneca, encontrou Leonardo na sala, embalando a filha, sussurrando alguma coisa para fazê-la dormir. Camila parou na porta, observando.
sentiu o peito apertar de um jeito familiar, como se estivesse reconhecendo algo que sempre foi dela. E quando Leonardo percebeu que ela estava ali e sorriu de um jeito que a desmontava por dentro, Camila soube. Não havia mais volta. Ela se aproximou devagar, sem dizer nada. Leonardo, sem hesitar, ergueu a mão e tocou o rosto dela com delicadeza. Camila fechou os olhos por um segundo, sentindo o calor do toque dele. E quando abriu, encontrou o olhar que a acompanhou por tantos anos. Antes que qualquer um dos dois pensasse demais, ela tomou a iniciativa e o beijou. Não foi um beijo apressado, nem desesperado. Foi um reencontro, um reconhecimento. Algo que sempre esteve ali, esperando o momento certo para acontecer. Quando se afastaram, Camila não disse nada. Leonardo também não. Apenas ficaram ali, respirando juntos, sentindo o que tinha acabado de acontecer. Mas no fundo, ambos sabiam. Um novo capítulo tinha começado, e dessa vez, estavam prontos para escrevê-lo juntos. Os dias que se seguiram ao primeiro beijo foram confusos para Camila. Ela sabia que algo dentro dela tinha mudado naquele instante, mas não queria se apressar. Depois de tudo o que viveu, não podia simplesmente mergulhar sem pensar. Leonardo, por outro lado, parecia disposto a esperar. Não a pressionou, não cobrou respostas. Apenas continuou ali, presente, exatamente como vinha fazendo nos últimos meses. E isso, de alguma forma, fazia toda a diferença. Ele sabia que não era mais uma questão de palavras, mas sim de provar, dia após dia, que merecia estar ao lado dela novamente. A rotina entre os dois continuou a mesma, mas agora havia algo novo no ar. Os olhares duravam mais tempo do que deveriam. Os toques aconteciam com mais naturalidade. Camila sentia seu coração acelerar toda vez que Leonardo se aproximava para segurar Ana, e às vezes pegava-se sorrindo ao vê-lo falar com a filha, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O tempo foi passando, e a ideia de dar uma nova chance para aquele amor começou a parecer menos assustadora. Num fim de tarde qualquer, enquanto preparavam o jantar juntos, Leonardo quebrou o silêncio, com a pergunta que ela sabia que viria. "Você ainda tem medo de nós?" Camila parou o que estava fazendo, sentindo o peito apertar. Poderia mentir, dizer que não sabia do que ele estava falando, mas isso não mudaria nada. Suspirou e olhou para ele. "Tenho. Mas não é medo de te amar, Leonardo. É medo de me machucar de novo." Ele assentiu devagar, sem desviar o olhar. "Eu nunca vou te machucar de novo, Camila. Nunca." As palavras dele carregavam tanta certeza que ela sentiu vontade de acreditar. Mas as cicatrizes do passado ainda estavam lá, lembrando-a do quanto já sofreu. Leonardo percebeu sua hesitação e deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Não precisa decidir agora. Só quero que saiba que estou aqui, e estarei todos os dias, pelo tempo que for necessário." Camila respirou fundo, sentindo que aquela era a verdade mais sincera que ele já disse. Naquela noite, depois que Ana dormiu, Camila e Leonardo ficaram sentados no sofá, assistindo a um filme que nenhum dos dois realmente prestava atenção. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas estava carregado de possibilidades. Camila sabia que a decisão estava em suas mãos. Poderia continuar resistindo, continuar fingindo que não sentia o que sentia, ou poderia simplesmente se permitir. E quando Leonardo pegou sua mão e entrelaçou seus dedos nos dela, ela soube que a escolha já estava feita. Ela virou-se para ele e, sem dizer nada, o beijou de novo. Mas dessa vez não havia dúvida, nem receio. Era aceitação. Era entrega. Quando se afastaram, Leonardo sorriu, e Camila percebeu que pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde deveria estar. Eles tiveram uma segunda chance, e dessa vez fariam tudo certo. Camila não esperava que fosse acontecer tão rápido. Depois de tudo o que viveu, depois de cada medo que precisou superar, a ideia de construir uma nova vida ao lado de Leonardo ainda parecia algo recente. Mas ali estava ela,
segurando um teste de gravidez com as mãos trêmulas, olhando para as 2 linhas que confirmavam o que já sentia há alguns dias. Seu coração disparou e o ar pareceu sair dos pulmões. A mesma mistura de sentimentos que sentiu quando descobriu que esperava Ana voltou com força total. Medo, surpresa, felicidade, incerteza. Tudo ao mesmo tempo. Ela sentou-se devagar na cama, ainda encarando o teste, tentando processar a notícia. Agora era diferente. Da primeira vez, estava sozinha, perdida, sem saber como enfrentaria a maternidade. Agora não. Agora tinha Leonardo ao seu lado. Ele estava presente, todos os dias, em cada momento, provando que nunca mais a deixaria. Mas mesmo assim, uma parte dela se perguntava: como ele reagiria? Eles ainda estavam reconstruindo a relação, encontrando um ritmo juntos. Será que estavam prontos para mais essa mudança? Camila respirou fundo e decidiu que não poderia adiar a conversa. Quando Leonardo chegou naquela noite, encontrou-a na cozinha, mais silenciosa do que o normal. Ele percebeu na hora que algo estava diferente. Aproximou-se devagar, segurou sua mão e perguntou: o que foi? Ela tentou falar, mas sua garganta travou. Então, sem dizer nada, pegou o teste de gravidez e entregou a ele. O silêncio que veio, depois foi longo. Leonardo ficou olhando para o teste por alguns segundos, sem expressão. Camila prendeu a respiração, esperando pela reação dele. Então, de repente, Leonardo soltou um riso baixo, surpreso, como se ainda estivesse tentando absorver a notícia. Levantou o olhar para ela, e um sorriso começou a se formar no canto, dos lábios. Vamos ter outro bebê? Camila assentiu devagar, sem saber o que esperar. Mas antes que pudesse pensar demais, sentiu os braços de Leonardo envolvendo-a em um abraço apertado. Isso é incrível, ele disse, a voz carregada de emoção. Camila relaxou contra ele, sentindo o peso do medo se dissolver. Não estava sozinha. Nunca mais estaria. Os meses passaram rápido, e a gravidez trouxe uma nova dinâmica para a casa. Ana, ainda pequena, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas parecia sentir a mudança. Leonardo fazia questão de envolver a filha, em tudo. Tocava a barriga de Camila, e dizia a Ana que um irmãozinho ou irmãzinha estava a caminho. Aos poucos, o espaço que antes era só deles se expandiu para algo ainda maior. O amor que os unia agora crescia de forma que nenhum dos dois imaginou ser possível. Quando o dia do parto chegou, Leonardo estava mais nervoso do que da primeira vez. Andava de um lado para o outro no hospital, checando o relógio, perguntando a cada enfermeira quanto tempo ainda faltava. Camila, mesmo entre contrações, riu da ansiedade dele. Você está mais nervoso do que eu, brincou, apertando a mão dele. Ele sorriu, mas a verdade era que não conseguia controlar a emoção. Ia segurar mais um filho nos braços, ia construir uma família completa com a mulher que sempre amou. Horas depois, o choro forte do bebê ecoou pelo quarto. Leonardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas quando viu o filho pela primeira vez. Um menino. Pequeno, frágil e perfeito. Quando o colocaram nos braços de Camila, ela sorriu, exausta, mas radiante. Leonardo sentou-se ao lado dela, passou um braço ao redor dos ombros dela e olhou para o bebê com um brilho nos olhos. Bem-vindo ao mundo, meu filho. Camila olhou para ele e sorriu. Ele se parece com você. Leonardo riu, balançando a cabeça. Então, estamos com problemas. Eles riram juntos e por um instante tudo pareceu completo. Depois de tantos desafios, tantas dores, estavam ali, juntos, prontos para um novo começo. E dessa vez, tinham tudo o que precisavam, um ao outro. Os anos passaram, mas o amor entre Camila e Leonardo só se fortaleceu. A vida que um dia parecia ter desmoronado se reconstruiu de um jeito que nenhum dos dois esperava. A casa deles agora era cheia de risadas, de pequenos passos correndo pelo chão, de brinquedos espalhados e de noites sem sono que, apesar do cansaço, eram vividas com o coração leve. Ana cresceu cercada de carinho,
e seu irmãozinho, Lucas, veio para completar a família que no passado parecia impossível de existir. Leonardo aprendeu que ser pai era muito mais do que simplesmente estar presente. Era carregar Ana no colo quando ela chorava no meio da noite. Era deixar Lucas dormir sobre seu peito quando nada mais o acalmava. Era se perder no brilho dos olhos de Camila quando a via com os filhos, percebendo dia após dia que ela sempre foi o amor da sua vida. Ele não sabia se algum dia seria capaz de apagar completamente os erros do passado, mas sabia que faria de tudo para garantir que o futuro fosse diferente. Camila, por sua vez, aprendeu que era possível amar de novo sem medo. No começo, ainda carregava dúvidas, receios, mas a cada gesto de Leonardo, a cada prova de que ele estava ali, suas barreiras foram caindo. Ele reconstruiu sua confiança, não com palavras, mas com presença, com atitudes. E agora, olhando para tudo o que tinham construído, ela sabia que fez a escolha certa ao dar a eles uma segunda chance. O trabalho também voltou a fazer parte da vida deles. Camila retomou seu sonho de criar projetos sustentáveis, e Leonardo, dessa vez, esteve ao seu lado desde o início. Eles abriram uma empresa juntos, dedicada a levar soluções ambientais para comunidades carentes, exatamente como sonhavam na época da faculdade. Mas, diferente do passado, agora eram mais maduros, mais preparados para os desafios que vinham. Aprenderam que sonhos precisam ser construídos com paciência e parceria. E foi isso que fizeram. A rotina nem sempre era fácil. Havia dias caóticos, noites de exaustão, momentos de dúvidas. Mas agora, enfrentavam tudo juntos. Cada problema era resolvido com diálogo. Cada obstáculo era superado com o apoio um do outro. O amor que tinham não era mais apenas paixão e desejo. Era algo mais forte, mais sólido. Algo que sobreviveu ao tempo, aos erros e às perdas. Algo que se tornou inquebrável. Em uma noite qualquer, depois que as crianças dormiram, Leonardo e Camila estavam sentados na varanda, observando a cidade sob as estrelas. Ele segurou sua mão e sorriu. Se alguém tivesse me contado que estaríamos aqui hoje, eu não teria acreditado. Camila sorriu de volta, apoiando a cabeça no ombro dele. Nem eu. Mas acho que algumas histórias precisam de um caminho mais difícil para chegarem ao final certo. Leonardo virou o rosto para ela e acariciou seu cabelo. Acha que agora encontramos o nosso final certo? Camila fechou os olhos por um momento, sentindo o coração aquecido. Quando os abriu, encarou o homem que sempre amou e sorriu. Acho que essa história ainda está só começando. E ali, sob o céu estrelado, com a certeza de que nada poderia separá-los novamente, souberam que o amor sempre encontra um caminho. Camila olhava para o telefone há alguns minutos, sem saber exatamente como começar aquela conversa. Há anos, sua mãe vivia na casa da tia em outra cidade, e apesar de sempre trocarem mensagens e ligações, a distância parecia ter criado um espaço entre elas. Camila sabia que sua mãe nunca se afastou por falta de amor, mas sim porque, depois de tudo o que passaram, ambas precisavam respirar. Só que agora, as coisas eram diferentes. Camila sentia que a família ainda não estava completa, e sua mãe merecia estar mais perto, fazer parte daquela nova fase de sua vida. Respirou fundo e finalmente ligou. Sua mãe atendeu no segundo toque, com aquele tom carinhoso que sempre trazia conforto. Oi, filha. Que surpresa boa. Camila sorriu, mas sentiu um leve aperto no peito. Oi, mãe. Precisamos conversar. O silêncio do outro lado foi curto, mas carregado de expectativa. Sua mãe sempre soube quando algo importante estava prestes a ser dito. Camila não enrolou. Quero que você venha morar comigo. Do outro lado, da linha, sua mãe ficou muda por alguns segundos. Quando respondeu, sua voz saiu baixa, como se não soubesse se deveria aceitar. Filha, você tem sua vida agora. Tem Leonardo, as crianças, sua rotina. Camila interrompeu com um tom firme, mas gentil. E você faz parte da minha vida, mãe. Sempre fez. Houve outro silêncio,
e Camila imaginou sua mãe respirando fundo, processando aquilo. Tem certeza de que quer isso? Camila sorriu, já sabendo que tinha vencido. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Algumas semanas depois, Camila e Leonardo estavam no aeroporto, esperando a chegada dela. Camila sentia uma ansiedade gostosa no peito, uma mistura de expectativa e emoção. Leonardo segurava Ana no colo, e Lucas dormia tranquilo no carrinho, ao lado. Quando o voo foi anunciado e os passageiros começaram a sair, Camila ficou na ponta dos pés, tentando enxergar sua mãe entre as pessoas. E então, ela apareceu. O mesmo olhar doce, os cabelos um pouco mais grisalhos, mas o abraço, apertado ainda, era exatamente como Camila lembrava. O primeiro dia juntas foi cheio de conversas, lembranças e lágrimas contidas. A mãe de Camila se encantou com os netos. Segurou Lucas no colo como se o tempo tivesse parado e, com os olhos brilhando, disse que Ana era a cópia da filha quando pequena. Leonardo, respeitoso, deu espaço para as duas se reconectarem, mas era perceptível que a presença da sogra não o incomodava. Na verdade, ele parecia feliz em vê-las juntas de novo. Com o passar das semanas, a rotina da casa mudou. A mãe de Camila trouxe um novo equilíbrio, ajudando com as crianças, compartilhando momentos que antes pareciam impossíveis de acontecer. Aos poucos, Camila percebeu que aquilo era o que faltava para que tudo fizesse sentido. A família estava finalmente completa. E naquele lar, onde antes só havia dor e separação, agora existia amor por todos os lados. Os dias passavam, e Camila sentia que sua vida finalmente estava onde deveria estar. Tudo parecia se encaixar de um jeito natural, sem pressa, sem medo. Leonardo não era mais apenas alguém que fazia parte de seu passado. Ele era o presente, a pessoa que escolhia todos os dias para dividir sua vida. Ele estava lá quando Ana chorava à noite, quando Lucas dava seus primeiros passos, quando sua mãe contava histórias do passado na varanda. Ele estava lá porque queria, porque nunca mais deixaria de estar. Leonardo, por sua vez, sabia que teve sorte. Não sorte por ter Camila de volta, mas sorte por ela ter permitido que ele se reaproximasse, que provasse que era um homem diferente. Ele aprendeu que o amor verdadeiro não é apenas paixão, mas escolha. Escolha de ficar, de cuidar, de enfrentar, juntos os momentos bons e ruins. E, acima de tudo, aprendeu que Camila sempre foi a mulher da sua vida, mesmo quando ele foi cego demais para enxergar isso. Os filhos cresceram cercados de amor, e o lar que um dia foi marcado por perdas agora era cheio de vida. Camila e Leonardo construíram uma rotina baseada na parceria, na cumplicidade e no respeito. Eles aprenderam a rir das pequenas dificuldades, a valorizar os momentos simples e a nunca mais duvidar do que sentiam um pelo outro. Não era um conto de fadas, não era perfeito, mas era real, e isso bastava. Um dia, enquanto arrumavam a casa depois de um jantar com amigos, Leonardo parou no meio da sala e olhou para Camila, que ria de algo bobo que Ana tinha falado. Ele se aproximou devagar, segurou sua mão e olhou nos olhos dela, com aquela intensidade que sempre a fazia perder o fôlego. "Casa comigo de novo?" Camila piscou, surpresa. "Você nunca me pediu em casamento antes." Ele sorriu. "Então acho que passou da hora." Ela riu, balançando a cabeça, mas no fundo sentiu um calor se espalhar pelo peito. Olhou ao redor, viu seus filhos brincando no sofá, sua mãe assistindo a tudo com um olhar carinhoso. Aquele momento era a prova de que a vida sempre encontra um jeito de ajeitar as coisas. Respirou fundo e voltou a encarar Leonardo, sentindo seu coração bater mais forte. Sim, 1000 vezes sim. O beijo que veio depois não foi um começo, nem um fim. Foi a confirmação de algo que sempre esteve ali, mesmo nos momentos mais difíceis. Camila e Leonardo não eram apenas um casal que se reencontrou. Eram duas pessoas que escolheram se amar, apesar de tudo. E naquele abraço apertado, souberam que dessa vez seria para sempre.